Olá! No vídeo de hoje falaremos da história do Antigo Egito. O Nilo foi desde o Neolítico uma tábua de salvação do infindável deserto. Ao longo do Nilo, no 12º milênio a.C., uma cultura de moagem de grãos do Paleolítico ocorreu no Nilo, o que fizeram muitos assentamentos ao longo do Nilo, com a criação de gado, cabras e porcos. E essas tribos teciam linho e cestos. Entre 5.500 a.C. ao século 3.100 a.C., esses assentamentos começaram a crescer. Entre esse período, os povos do Nilo tiveram grande influência. Entre 4.500 a 3.100, o Egito ficou sobre a cultura na quadra 1 e 2. Vasos de cerâmica apareceram. Prata, ouro, lápis lazuli, junto a paletas cosméticas, passaram a aparecer na sociedade egípcia pré-dinástica. A partir do século 35 a 33 a.C., pouco antes da primeira dinastia do Egito, o Egito foi dividido em cidades conhecidas como nomos, localizadas no Alto e Baixo Egito. A partir de registros históricos, marcam que em algum momento no ano do século 3100 a.C., marcam o Egito como a nação unificada. De acordo com a tradição egípcia, Mênés teria unificado o Alto e o Baixo Egito, sendo o primeiro faraó do Egito. A cultura egípcia, costumes, expressões, a arte egípcia, a arquitetura e estrutura social estavam intimamente ligadas à religião. A religião egípcia mudaria um pouco os seus 3.000 anos de história. Já nesse período, conhecido como pré-dinástico, que durou entre 3.100 a 2.686 a.C., as práticas funerárias para a elite resultaram na construção das mastabas, que mais tarde se tornariam modelos para as construções funerárias vindouras do Egito, como na pirâmide de degraus. Os registros históricos do período são extremamente escassos. Foi no período pré-dinástico que o sistema de escrita egípcia dos hieróglifos foi desenvolvido, que são vistos pela primeira vez pintados em jarros e impressos em selos da época. É bom, com a ascensão do faraó Djoser em 2686, se inicia o Reino Antigo. Ele construiu a primeira pirâmide, a Pirâmide de Degraus, na necrópole de Mênfis, em Saqqara. Uma pessoa importante que viveu sobre o seu reinado foi o seu vizir, Imhotep. Muito pouco se sabe sobre Imhotep hoje como uma figura histórica, mas nos próximos 3.000 anos de história egípcia antiga, ele foi gradualmente deidificado. Se acredita que ele foi o arquiteto da pirâmide de degraus. É o primeiro arquiteto conhecido pelo uso de pedras para sustentar edifícios. Foi no Antigo Império que os primeiros registros históricos do Antigo Egito passaram a surgir. Os egípcios antigos acreditavam que o faraó era a encarnação do deus egípcio Horus, e segundo as tradições, foi o primeiro faraó, ligando o faraó ao mundo espiritual egípcio. As visões egípcias sobre a natureza do tempo durante essa era sustentavam que o universo funcionava em ciclos e que o faraó trabalhava para manter a ordem cósmica. O Império Antigo do Egito atingiu seu auge durante a quarta dinastia, de 2613 a 2494 a.C. O faraó Esnéfero, o primeiro dessa dinastia, ocupou terras desde a antiga Líbia no oeste ao Sinai no leste e até a Núbia no sul, povoando um assentamento pela região núbia, em Burren, que durou cerca de 200 anos. Depois de Djoser, Snéfero foi o próximo grande construtor de pirâmides. Ele mandou construir 3 pirâmides. A primeira foi a de Meidum, nomeada pela sua localização no deserto de Meidum.
mas sofreu por riscos de queda devido à terra do deserto, que era altamente espessa. Então, Snéfero a abandonou. A segunda foi a pirâmide curvada, que foi chamada assim por devido a um erro dos arquitetos, e que ocorreu que a pirâmide se curvou. E a terceira, a pirâmide vermelha, onde ele foi sepultado após a sua morte, em 2589 a.C. E seu filho Quéops o sucede como faraó. Ele reinou até 2566 a.C. e encomendou as possíveis obras mais famosas do Antigo Egito: as pirâmides de Gizé e a grande esfinge de Gizé. Seu filho Quefren, que reinou de 2558 a.C. a 2532 a.C., encomendou a pirâmide de Quefren, também em Gizé. Houve, no período, extensas expedições militares para Canaã e a Núbia, com a influência egípcia alcançando o Nilo, até o que hoje é o atual Sudão. Os últimos reis da quarta dinastia foram Miquerinos, que reinou entre 2532 a.C. a 2504 a.C. Ele encomendou a menor das três pirâmides, a de Miquerinos, e seus filhos, Hesraf, de 2504 a 2498 a.C., e Jezefta, de 2498 a 2494 a.C., encerraram a sua dinastia. E assim se inicia a quinta dinastia, que duraria até 2345, sendo seu primeiro faraó Unzerkaf, e foi marcada pela crescente importância do culto ao deus solar egípcio Ra. Mais esforços foram dedicados às construções de templos dedicados ao deus, e menos para as pirâmides. O templo mais famoso dessa dinastia foi o de Abusir. Os faraós da quinta dinastia fizeram várias expedições à terra de Punt, na atual Eritreia, e costa do Iêmen, na Península Arábica. O último faraó dessa dinastia foi Unas, que reinou entre 2375 a.C. a 2345 a.C. e foi o primeiro faraó a ter textos piramidais escritos no seu túmulo. Os interesses frequentes do Egito em bens comerciais como ébano, incenso, mirra e albano, junto ao ouro e outros metais, inspiraram os antigos egípcios a construir navios adequados para a navegação em mar aberto. Eles negociaram com os fenícios por cedro e viajaram por todo o Mar Vermelho até a terra do Punt por ébano, marfim e resinas aromáticas. Os construtores navais da época não usavam pinos ou feixes de metal e dependiam da corda para manter seus navios montados e evitar o desmonte em alto mar. Esse período marcou o início das interações comerciais egípcias no Egeu e na Anatólia com os minoicos, nas civilizações anatólias. Em 2345 a.C., surgiu a sexta dinastia do Egito, com a ascensão de Tete ao trono do faraó. A sexta dinastia atingiu seu auge com os reinados de Pepi I e Merenre I, entre 2332 a.C. a 2278 a.C. Com um comércio florescente, junto a várias expedições militares e de mineração dos egípcios, a ascensão agressiva na Núbia marcou o reinado de Pepi. Pelo menos 5 campanhas foram enviadas a Canaã. Porém, durante a sexta dinastia, o poder do faraó passou a enfraquecer em favor dos poderosos governadores, ou nomarcas, como eram chamados no período, e já pertenciam a outras casas, não mais a família real. E sua responsabilidade se tornou hereditária, criando assim suas dinastias locais, que não dependia mais do faraó. No entanto, o controle das enchentes do Nilo, a
ainda era alvo de construções, de obras, como os diques, por exemplo, para evitar as cheias que devastavam a agricultura do Nilo, incluindo a construção do canal para o Lago Mourri, por volta de 2300 a.C. Desordens internas se instalaram no enorme reinado de Pepi II entre 2278 a 2134 a.C., que reinou por 94 anos. Sua morte, bem depois dos seus herdeiros, criou lutas de sucessão, e a partir de 2181 se iniciaria uma série de lutas dinásticas. O golpe final para o antigo império foi uma longa seca que durou por 50 anos. E seja qual for a causa do colapso do antigo império, o que se seguiu depois foi décadas de fome e guerras, no que é chamado o primeiro período intermediário. As informações do período são extremamente escassas. O Egito foi dividido em diversas dinastias, porém duas dinastias se destacaram: a de Heracleópolis, no Baixo Egito, e a de Tebas, no Alto Egito. Durante o período, templos e as sepulturas foram violadas, obras de arte vandalizadas e estátuas dos faraós destruídas. E uma guerra entre Tebas e Heracleópolis eclodiu, o que levaria à vitória de Tebas sobre Heracleópolis, sobre o reinado de Mentuhotep II, e a reunificação total do Egito na 12ª dinastia, iniciando o Império Médio do Egito. O Médio Império continuou a seguir as expedições ao Ponto. Porém, a 12ª dinastia durou pouco mais que 2 décadas após Mentuhotep e terminaria em 1991 a.C. E a partir dessa dinastia, os faraós passaram a manter exércitos permanentes e bem treinados, que incluíam contingentes núbios e egípcios, que formavam a base de apoio e a base dorsal do exército egípcio no período, que eram levantadas para a defesa do Egito contra as invasões ou para expedições pelo Nilo acima ou através do mar. No entanto, o Império Médio era normalmente defensivo em suas estratégias militares, com fortificações construídas da primeira catarata do Nilo ao istmo do Sinai. O faraó Amenemhat I, que reinou entre 1991 a 1962 a.C., inaugurou a 13ª dinastia. Amenemhat foi obrigado a fazer campanhas na região do Delta, que não haviam recebido tanta atenção na 11ª e 12ª dinastia. Além disso, ele fortaleceu as defesas entre o Egito e a Ásia, construindo muralhas na região do Delta Oriental. E devido à agitação do período, no norte, ele criou uma capital na região, Amenemhat. Sua localização hoje é desconhecida. Para ganhar mais força, Amenemhat exigiu o registro de terras, modificou as fronteiras dos nomos e nomeou nomarcas diretamente, quando os cargos ficavam vagos, destruindo a hereditariedade. Isso deu ao Império Médio uma organização mais feudal parecida, o que o Egito tinha antes e o que teria depois. Amenemhat foi sucedido em 1962 a.C. e seu filho Sesostris I o sucede. Sesostris realizou campanhas para a Núbia até a Segunda Catarata e incorporou a Baixa Núbia como uma colônia egípcia. Sesostris também exerceu controle sobre a terra do Cush, tomando a ilha de Sai, na Terceira Catarata do Nilo. A oeste, ele consolidou seu poder sobre o Assis daquela região e estendeu os contatos comerciais para Canaã. Sesostris I morre em 1926 a.C. e Amenemhat II sucede. O seu reinado foi amplamente pacífico. Ao sul, Amenemhat enviou uma campanha para a Baixa Núbia. Outra expedição ao Ponto também foi feita, e seu filho o sucede em 1895. Ele se chamava Sesostris II. Sesostris II é o provável faraó de Abraão,
e tentou tomar a Sara por esposa. Sesostris parece ter mais se concentraram nas questões domésticas, particularmente na obra que visava converter o Assis de Paium em um grande centro de terra agrícola. Seu filho Sesostris III o sucede em 1878 a.C. Sesostris foi um faraó militar. Ele enraizou campanhas brutais na Núbia, expandindo muito as terras do Egito. Ao norte, Sesostris III realizou uma campanha em Siquém, a única referência a uma campanha militar egípcia contra Canaã na literatura do Império Médio Egípcio. Mas se sabe que o contato foi forte com Bíblios, na Fenícia. Internamente, Sesostris recolocou o poder nas mãos do faraó. Na colônia Núbia, Sesostris foi adorado como um deus pelos colonos egípcios na terra. E em 1839 a.C., ele morre e Amenemhat III sucede. Amenemhat III representou o auge do Médio Império. Seu reinado é notável pelo grau em que o Egito explorou os recursos próprios. Os campos de mineração do Sinai passaram a ser usados para as construções dos edifícios e muros e templos. E em 1794 a.C., Amenemhat III morre, e após a sua morte, o poder do Egito começou a enfraquecer. Não se sabe muito o porquê disso. Um dos motivos foi a possível seca. A 13ª dinastia acaba no seu reinado, e após Amenemhat, o Egito foi governado por faraós fracos, iniciando a desintegração gradual do Império Médio. Nesse século, um grupo semita asiático emigrou para o Egito. Eles se chamavam Hicsos e passaram a habitar o norte do Egito, no delta. A 14ª dinastia se provou ser incapaz de manter o território do Egito. Então, em cerca de 1700 a.C., no norte, houve uma separação e foi formada a 15ª dinastia, e pouco se sabe sobre eles. Eles foram derrubados pelos Hicsos em 1650 a.C. Não se sabe muito da verdadeira duração Hixa. Algumas fontes datam de 1700 e outras de 1650. Os Hicsos introduziram os cavalos e os bigas do Egito, o que antes não haviam, já que antes nas campanhas militares as bigas eram puxadas por bois, não por cavalos, o que tornava a guerra muito lenta e desgastante. E estabeleceram sua capital em Avares, no delta oriental. No seu período é datada a história de José e da chegada hebreia no Egito. Seus mais importantes faraós são Sechi e Apop. Se indica que houve 6 faraós Hicsos. No sul, reinou a 16ª e 17ª dinastia, etnicamente egípcia, e que lutava contra os Hicsos a partir de Tebas. A 17ª dinastia manteve uma paz breve com os Hicsos, até que no reinado do faraó Camoses, entre 1549 e 1545 a.C., se inicia uma guerra contra os Hicsos, como um todo falando. Mas seu irmão Amoses, que reinou entre 1540 a 1514, deu o golpe final contra os Hicsos, e assim, com a expulsão dos Hicsos, Amoses funda a 18ª dinastia e inicia o período do Novo Império do Egito, o mais famoso período da história egípcia. O Novo Império incluiu os mais famosos faraós do Egito, como Amoses I, Hatshepsut, Tutmés III, Amenhotep III, Akhenaton, Tutankhamon, Seti e Ramsés II. Amoses, o faraó inicial do Novo Império, seguiu com as campanhas dos seus antecessores contra os Hicsos. Amoses faria campanhas no Levante, iniciando a era expansionista do Antigo Egito. Amoses foi seguido por Amenófis I, que enraizou campanhas militares na Núbia, e foi seguido por Tutmés I. Tutmés I fez campanhas no Levante e chegou ao Eufrates, tornando o primeiro faraó a ter terras além Eufrates. Nisso, os príncipes
cananeus e sírios se submeteram ao poder do faraó. No entanto, só foi Tutmés voltar ao Egito, que eles deixaram de servir ao Egito e ao faraó. Ele foi sucedido por seu filho, Tutmés II. Tutmés II não fez muito como o faraó e morre em 1489 a.C. E seu filho, fruto de uma relação com a esposa menor, Tutmés III ficou sob regência da grande esposa real, Hatshepsut. Porém, Hatshepsut governou como faraó por 21 anos e construiu extensivamente no templo de Karnak em Luxor e por todo o Egito, e ela restabeleceu as redes comerciais do Egito, que haviam sido interrompidas durante a era dos Hicsos no Baixo Egito, como nas relações com os fenícios, por exemplo. Assim ela fez o Egito próspero novamente. Após a sua morte, seu enteado assume em 1458. Tutmés III foi um dos faraós militares e expandiu o exército egípcio e o empenhou para criar e consolidar o Império Egípcio. Colonizou a Núbia e fez 16 campanhas em 20 anos e foi intitulado Napoleão Egípcio. Ele capturou 350 cidades durante seu reinado e conquistou o Levante e expandiu as fronteiras do Egito ao Eufrates e à Núbia. Suas guerras transformaram o Egito na superpotência da época e levaram o Egito à primeira era de ouro do Egito, com uma superpotência militar e temida pelos príncipes cananeus e pelos príncipes sírios. Os templos do Egito transbordavam em ouro saqueado nas campanhas de Tutmés III. O termo faraó, que antes designava o palácio do rei do Egito, passou a designar assertivamente o trono do Egito, o que antes era chamado Nizut, rei do Alto e do Baixo Egito, Horus Vivo, ou filho de Ra, tanto que faraó significa grande casa, ou grande habitação, na antiga língua egípcia. O faraó mais rico e que mais se aproveitou da riqueza do Egito foi Amenófis III, que reinou entre 1391 a.C. a 1353 a.C. Ele construiu expansões no templo de Luxor e construiu um recinto de Mutor em Karnak. Amenófis também construiu o palácio de Malkate, o maior palácio do Egito antigo. Porém, seu filho, Akhenaton, o sobrepôs. Amenófis IV, como antigamente era chamado, mudou seu nome para Akhenaton, pois foi o primeiro revolucionário religioso da história. Ele rompe com os deuses egípcios e passa a propagar a primeira fé monoteísta da história em Aton. A esposa de Akhenaton, Nefertiti, contribuiu muito para a direção da nova religião no Egito. Akhenaton funda a cidade de Amarna, ou Akhetaton, que faz ela sua capital. Sob seu reino, a arte egípcia passou por um novo período de estilo distinto. No final da 18ª dinastia, o status do Egito mudou radicalmente devido à falta de interesse de Akhenaton em assuntos de fora do Egito. Então os hititas, um reino na Anatólia, estenderam seu poder ao Levante e se equipararam ao poder do Egito, uma potência que seria combatida mais à frente. Com a sua morte em 1336 a.C., seu filho Tutankhamon, após um breve período de divergências, 4 anos após sua morte, assume em 1332 e retorna a Tebas e volta às práticas dos antigos deuses egípcios. E Amarna seria esquecida e o seu legado de Akhenaton perdido. Tutankhamon realizou campanhas militares no Oriente Médio para reforçar seu poder na região e frear os hititas, e também fez campanhas na Núbia. Porém,
O que tornou ele mais famoso foi a sua morte, a qual ele amaldiçoou quem tentasse abrir o seu túmulo, e pela sua máscara mortuária. Em 1323, que é a data da sua morte. A partir daí, de Tutankhamon, a 18ª dinastia passa a entrar nos seus anos finais. Os últimos dos faraós da 18ª dinastia, que reinou entre 1323 a 1319, e Horemheb, de 1319 a 1292 a.C., se tornaram faraós entre os oficiais da corte real, não mais da casa direta do faraó. Nisso, quando Horemheb morre, sem herdeiros em 1292 a.C., a 18ª dinastia cai, pois Horemheb passa o seu poder para seu vizir, Ramsés I, iniciando a 19ª dinastia do Egito. Porém, ele não vive muito e morre 2 anos depois. Então seu filho Seti I o sucede. Seti fazia parte dos faraós militares e lutou uma série de guerras no Levante contra os hititas, na Líbia e também na Núbia. A principal fonte de conhecimento de seus feitos foram as pinturas de batalha na parede externa norte do Salão Hipóstilo de Karnak, junto com várias estelas dos seus feitos, junto a obeliscos também. A sua maior conquista foi a captura da cidade de Kadesh, e da terra vizinha de Amurro, parte do Império Hitita. Kadesh, porém, logo retornou para o controle hitita, e quando Seti I morre, em 1279, seu lendário filho Ramsés II, o Grande, o sucede. Ele seria o maior faraó do Egito. Ramsés, logo no início do seu reinado, já fez campanhas contra os hititas e já capturou Amurro novamente. Então, em 1274, ocorreu a icônica Batalha de Kadesh, e foi a primeira batalha campal registrada de forma complexa, mostrando táticas e formas de estratégias de batalha da época e formações. Ramsés, inicialmente, foi enganado por 2 nômades capturados, que diziam que os hititas ainda estavam longe em Alepo, o que não era verdade. Então Ramsés marchou apressadamente para Kadesh, completamente inconsciente do que estava esperando. E chegando ao campo de batalha, o exército de Ramsés foram pegas de surpresa em uma emboscada. Porém, outros exércitos egípcios chegaram e contra-atacam as forças hititas, que são derrotadas, e os que restaram fugiram para a cidade de Kadesh. Ramsés, porém, não conseguiu capturar Kadesh e retornou ao Egito. Ele construiu Pi-Ramsés como sua nova capital. Mais tarde, Edom e Moabe foram capturados pelos egípcios. Os egípcios também construíram Qatna e Tunip em Canaã. Porém, em 1258 a.C., ele assinou o primeiro tratado de paz da história com os hititas. Sob Ramsés, o Egito foi capaz de ter riquezas e estabilidade por mais de meio século. Além disso, Ramsés construiu Abu Simbel no sul e a Grande Ramsés I. Ele foi acreditado como o faraó do Êxodo bíblico, quando o povo hebreu fugiu do Egito para Canaã, a sua terra prometida, na qual o Egito foi destruído pelas pragas e na abertura do Mar Vermelho. Porém, com sua morte em 1213, o Egito começa a entrar em uma queda livre. Seu filho Merneptah teve que lutar contra os povos do mar. As coisas começaram a ficar mais complicadas, e após sua morte, em 1203, o Egito entra em uma guerra civil entre os filhos de Merneptah, Seti II e Amenéfis, que abalaram o Egito, e a 19ª dinastia entrou em colapso e cai em 1189 pela 20ª dinastia. Ramsés III, o inaugurador da 20ª dinastia, reinou entre 1186 a
155 a.C. e foi o último grande faraó do Egito. Ele brevemente restaurou a ordem, derrotou os povos do mar na Batalha do Delta e de Jarri, entre 1178 a 1137 a.C. Ele os incorporou como povos súditos do Egito e os estabeleceu no que hoje é o sul da Canaã, especialmente na face de Gaza, formando os filisteus por lá. No oeste, ele lutou contra as tribos invasoras da Líbia, e o alto custo das guerras drenou o tesouro do Egito e colocou o Egito sobre declínio. Todo o seu território lá em Sinai foi perdido. A gravidade dos fatos resultou na primeira grande greve da história, em Deir el-Medina, quando rações alimentares não foram fornecidas. Com o assassinato de Ramsés III, uma intriga palaciana em 1155, o Egito caiu diretamente para o abismo direto. A situação piorou com a erupção do vulcão Recrian na Islândia, no qual a poluição que foi para a Europa do Sul e mais tarde para a África limitou a quantidade de luz solar no Egito, atrapalhando a produção agrícola por 2 décadas. Após Ramsés III, uma guerra entre os herdeiros do trono ocorreu. 3 dos seus filhos, Ramsés IV, Ramsés VI e Ramsés VIII, se tornaram faraós em sucessão. O Egito foi assolado por secas e inundações abaixo do normal no Nilo ocorreram. E na agitação dos civis e nas frequentes invasões dos povos invasores, o poder do último faraó do novo império, Ramsés XI, entre 1107 a 1069 a.C., se tornou quase insignificativo. As províncias passaram a se separar. Os sacerdotes de Tebas se tornaram governantes próprios. No Alto Egito e no Baixo Egito foi fundada a 21ª dinastia, em Tânis. Nisso, com sua morte, em 1069, acaba-se o novo império e se iniciaria o terceiro período intermediário. O período da 20ª dinastia, entre 1069 e 943 a.C., é caracterizado pela fragmentação da realeza do país. O faraó só foi ativo no Baixo Egito e governou a partir de Tânis. No Alto Egito, os sacerdotes de Amon e Tebas governaram o Alto e Médio Egito. O país só seria reunificado pela 22ª dinastia, fundada por Xochen I em 943 a.C., que descendia dos imigrantes líbios. A 22ª dinastia trouxe estabilidade temporária ao país por um século, mas após o reinado de Josorcão II, entre 832 e 837 a.C., o Egito caiu novamente na guerra, e em 819 o Alto Egito novamente se separou, sendo lá fundada a 23ª dinastia, o que iniciou um século de guerras. A 24ª dinastia se iniciou em 732 a.C. Então os núbios, ao sul, se aproveitaram da estabilidade política e atacaram o Egito. Em 732, os núbios marcham para o Egito e conquistam a terra egípcia e fundam a 25ª dinastia em 720 a.C., que duraria até 656 a.C. O império da 25ª dinastia seria tão grande quanto havia sido no auge do novo império. Os faraós da dinastia Núbia construíram e restauraram templos e monumentos por todo o Vale do Nilo. Eles construíram as primeiras pirâmides em centenas de anos. Porém, o prestígio internacional do Egito havia declinado consideravelmente nessa época. Os seus aliados tradicionais haviam caído na esfera de influência da Assíria. E por volta de 700 a.C.,
os assírios passaram a ambicionar uma conquista do Egito, pois apesar da riqueza do Egito, a Assíria tinha muitos suprimentos superiores de madeira, enquanto o Egito enfrentava escassez, o que permitiu mais facilidade dos assírios para produzir carvão e ferro para seus armamentos. Então, em uma guerra, os assírios vencem os egípcios em 664 a.C. e expulsam os núbios. E com isso eles conquistam o Egito. Porém, os núbios teriam alta influência até 656 no Alto Egito. O terceiro período intermediário acabou por aí e estabeleceu reis clientes da Síria e formaram a 26ª dinastia. Em 663 a.C., os núbios tentam reconquistar o Egito e iniciam uma longa guerra com o faraó Psamético I. E Psamético vence os núbios e conquista os últimos bastiões núbios no Egito em 656 a.C. Em seguida, Psamético colocou sua filha em posição de adoradora de Amon em Tebas, submetendo o sacerdócio de Amon e efetivamente unindo o Egito. Ao mesmo tempo, Psamético conseguiu se libertar da vassalagem assíria, enquanto permanecia em bons termos com Assurbanipal, rei dos assírios na época, se iniciando o período tardio do Egito, que duraria até 332 a.C. O Egito parece ter se expandido para o Oriente Próximo no início desse período. Eles conquistam Asdod em 655 a.C. A influência egípcia alcançou a área do Eufrates em lugares como Kimurro e Kuramati. Mais tarde, no final do século VII, eles foram derrotados em Carquemes pelo Império Babilônico das forças de Nabucodonosor. Amós II, que reinou de 567 a.C. a 525 a.C., seguia uma política de aliança aos gregos. Ele anexou Chipre e infligiu uma grande derrota aos núbios no sul. Uma contribuição importante do período tardio foi o papiro de Buclein, que era um papiro médico que continha uma coleção de remédios médicos e mágicos para curar feridas de picada de cobra. A 26ª dinastia acabaria em 525 com a derrota egípcia para os persas na Batalha do Pelúsio, pelas forças do rei persa Cambises II, que iniciaria a 27ª dinastia, a dinastia persa do Egito. O Egito, dentro do Império Aquemênida, foi um sátrapia importante. Houve revoltas sucessivas contra os persas no século VI e no século V a.C., até que em 404 a.C., a 28ª dinastia se ergueu, sob face de um único faraó, Armiteu, que deu a independência de volta ao Egito. Quando ele morre em 394 a.C., a dinastia acaba e se inicia a 29ª dinastia, que durou 19 anos. Ela foi capaz de derrotar uma invasão persa no seu reinado. A 30ª dinastia, que se ergueu com Nectanebo I em 379 a.C., derrotou uma invasão persa em 373 a.C., mas devido às tensões internas e às pressões externas pelos persas, o Egito caiu para os persas por volta de 343 a.C., e por 9 anos o Egito voltaria a ser persa, iniciando a 31ª dinastia, que duraria pelos próximos 9 anos. Porém, 9 anos depois, os gregos de Alexandre o Grande conquistam o Egito em 332 a.C., iniciando o período helenístico, a última dinastia egípcia, a 32ª dinastia, a dinastia grega ptolomaica. Alexandre funda a icônica cidade de Alexandria do Egito,
com a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., há um grande conflito no seu império. E em 305 a.C., Ptolomeu I Sóter, um dos seus maiores generais, se coroaria faraó do Egito. Alexandria foi feita a capital do Egito Ptolomaico e se tornou um importante centro de aprendizado e cultura grega, que iniciaria a famosa Biblioteca de Alexandria, o importante farol de Alexandria. A cultura grega não suplantou a cultura egípcia tradicional. O faraó grego passou a adotar costumes egípcios, como adorar os deuses egípcios, por exemplo. E o casamento entre parentes, especialmente irmãos. E a partir do século III a.C., o Egito Ptolomaico foi o mais rico e poderoso dos sucessores de Alexandre, e o principal centro da civilização grega ptolomaica. Os deuses gregos e egípcios foram fundidos em uma divindade como a de Serapis. Porém, a partir do século II a.C., os ptolomaicos passaram a declinar. Guerras e revoltas pelo trono se tornaram formais e frequentes. E a partir de meados do século II a.C., os ptolomeus passaram a ficar sob a influência romana. E em 51 a.C., Cleópatra VII ascendeu ao trono egípcio. Ela governou como faraó até 30 a.C. e foi a última a reinar no Egito. Ela foi famosa por ser a amante do general romano Júlio César, e após a morte de César, a amante do general romano Marco Antônio. E nisso se alia Marco Antônio contra o escolhido de César, Otaviano, em 34 a.C. E junto a Marco Antônio, Cleópatra foi derrotada na Batalha do Átio em 31 a.C. E por causa do medo que sentia de Otaviano, ela comete suicídio em 12 de agosto de 30 a.C. E com a morte de Cleópatra, o Egito dos faraós chegou ao fim. Após isso, o Egito se tornou uma mera província romana, apesar de importante. E nunca mais existiria um estado egípcio sob a régio de um faraó. E um estado egípcio surgiria sim anos depois, mas de forma bem diferente. E bom, agora falaremos das inovações e feitos dos egípcios e sua história. A cultura e a política egípcia eram: o faraó era o monarca absoluto e exercia controle total da terra e dos seus súditos e dos seus recursos. O rei era comandante militar supremo e chefe do governo, que dependia de uma burocracia de funcionários para administrar os seus negócios. No comando da administração do faraó estava o segundo em comando, o vizir, que atuava como representante do faraó e coordenava o levantamento de terras, o tesouro, os projetos de construção, o sistema legal e os arquivos. Em nível regional, o país era dividido em até 42 províncias, chamadas nomos, cada uma governada por um nomarca, que era responsável perante o vizir por sua jurisdição. Os templos formavam a espinha dorsal da economia, pois não eram apenas locais de culto religioso, mas também responsáveis por coletar e armazenar a riqueza do reino em um sistema de celeiros e tesouros administrados por supervisores que redistribuíam grãos e mercadorias. A economia era organizada centralmente e estritamente controlada pelo faraó. Embora os egípcios não usassem moedas até o período tardio, eles usavam um debem feito de cobre e prata. Os trabalhadores eram pagos em grãos. Um simples trabalhador egípcio podia receber 5 sacos de um total de 200 quilos de pão e de grãos para se alimentar, enquanto um capataz recebia até 7 sacos, que hoje daria 250 quilos de grãos. A sociedade egípcia
era altamente estratificada e o status social era especialmente exibido. Os agricultores, que constituíam a maior parte da população egípcia na época, não tinham muitos poderes, mas a produção agrícola era propriedade direta do Estado e do faraó, do templo, da família nobre ou proprietária da terra. Os agricultores também estavam sujeitos a um imposto sobre o trabalho e eram obrigados a trabalhar em projetos de irrigação ou construção em um sistema de corveia. Apesar disso, também existia direitos trabalhistas na época. Os trabalhadores, a maioria, eram assalariados. Artistas e artesãos tinham um status superior aos dos agricultores, mas também estavam sob o controle estatal do faraó, trabalhando nos locais anexos aos templos e de forma direta ao faraó. Os escribas formavam a primeira era da classe alta do Egito. Os escribas eram responsáveis por documentar, relatar, escrever ordens e decretos do faraó, dos governadores e pela transcrição da história religiosa egípcia. Acima dele estavam os sacerdotes, que constituíam a classe de adoração aos deuses egípcios e ao faraó. No mesmo ponto estavam os militares, que eram responsáveis por proteger o Egito das invasões exteriores e garantir o poder do faraó. Ao lado dos militares e sacerdotes estava a nobreza, a classe mais rica da sociedade egípcia na época, que detinha a maior parte das concentrações de terra. E acima da nobreza estava o faraó, o deus rei dos egípcios, e que mandava sobre todos no Egito. Os antigos egípcios viam em seus bens homens e mulheres, incluindo pessoas de todas as classes sociais, iguais perante a lei e perante o faraó, o que era chamado de Maat, que era a deusa da justiça egípcia. Até mesmo o camponês tinha o direito de pedir reparação ao vizir. Embora havia escravos no Egito no período, eles podiam comprar e vender a sua liberdade e tinham direito a tratamento médico. E era bem diferente do conceito de escravidão naquele período, sendo bem diferente do que conhecemos, por exemplo, na história brasileira, por exemplo. Tanto os homens quanto as mulheres podiam ter e vender propriedades, fazer contratos, casar, divorciar-se, receber herança e prosseguir com as disputas legais no tribunal, o que antes as mulheres eram consideradas praticamente propriedades masculinas em outras sociedades do mundo naquela época. Apesar dessas liberdades, as mulheres egípcias antigas não participavam de administração política e nem dos bens dos familiares. Como a maioria dos egípcios antigos eram agricultores, suas moradias eram restritas a familiares próximos e eram construídas com tijolos de barro, projetadas para permanecerem frescas no calor do dia. Cada um tinha uma cozinha com teto aberto e tinha uma pedra de amolar e para moer grãos e um pequeno forno para assar pão. A cerâmica servia como utensílio nas casas dos egípcios para armazenamento, preparação, transporte e consumo de alimentos. As casas eram pintadas de branco e podiam ser cobertas com tapeçarias de linho tingido. Os antigos egípcios davam grande valor à higiene e aparência. A maioria dos egípcios tomava banho no Nilo e se limpava frequentemente. Os homens, para evitar piolhos, raspavam todos os pelos, incluindo a barba dos cabelos, ficando naquela aparência famosa dos egípcios, que eram carecas. Tanto homens como mulheres também raspavam suas cabeças. Mas tanto homens quanto mulheres da classe alta usavam perucas, joias e os cosméticos. As crianças cultivavam cabelos até os 12 anos de idade, quando esses cabelos eram raspados. Nessa idade, os homens
Até 12 anos, os homens raspavam sua cabeça e eram circuncidados. Os egípcios desfrutavam de uma variedade de atividades de lazer, incluindo jogos e músicas. Senet, um dos primeiros jogos de tabuleiros, eram bem praticados naquele período, tanto que até um faraó da 13ª dinastia, chamado Amenemhat IV, era fã. Malabarismo e jogos com bolas populares entre as crianças, e a luta livre entre os militares, o que era precursora do wrestling moderno. Os nobres da sociedade tinham como lazer a caça e a pesca. A culinária egípcia permaneceu estável ao longo do tempo, tanto que o Egito moderno preserva algumas semelhanças. A dieta básica era o pão e a cerveja, complementados por cebola, alhos e frutas. Vinho e carne eram apreciados também entre a população um pouco mais alta. Também carne de peixes, carnes de aves podiam ser cozidos e assados. Na arquitetura, o Egito incluía as famosas pirâmides de Gizé e os templos de Tebas. Projetos de construção eram feitos e iniciados e organizados pelo Estado para fins religiosos e comemorativos, mas também como para reforçar o poder do faraó. Os egípcios antigos eram essencialmente excelentes arquitetos, usando apenas ferramentas da época, na qual não existia ferro, não era sabido que existia ferro nem outros materiais. Conseguiam construir sem a tecnologia atual gigantescos edifícios. A pirâmide de Kéops foi por 3.800 anos a construção mais alta do mundo, com 138 metros. E só foi superada por a Catedral de Lincoln em 1311 na Inglaterra, e chegou a 161 metros. Os palácios dos faraós e as casas da elite eram construídas a pedras, muitas vezes adornadas a ouro, que construíam decorações com pessoas, deuses e animais. Templos e tumbas, usados para armazenar a riqueza e visados para sempre existir na sociedade egípcia, eram construídas com pedras também, com os pilares de pedra, que eram usados para proteger de quedas. Os antigos egípcios produziam a arte para servir a propósitos funcionais e religiosos, que segundo as visões deles eram eternos. Por mais de 3.500 anos, a arte não teve nenhuma mudança, resistindo à influência estrangeira, com padrões de arte, com linhas simples, formais e formas planas de cor combinadas. Uma projeção plana, características de figuras em indicação de profundidade espiral, que criava uma sensação de ordem e equilíbrio na arte. E imagens e textos estavam intimamente entrelaçados em paredes de túmulos e templos no Antigo Egito. Os antigos artesãos utilizavam as pedras como material para esculpir estátuas e relevos finos. E muitas vezes a arte estava ligada diretamente à religião. As crenças no divino e na vida após a morte no Egito estavam arraigadas na antiga civilização egípcia. No âmbito físico, o faraó era considerado um deus vivo. O panteão egípcio era povoado por deuses que tinham, segundo os egípcios, amplos poderes sobrenaturais e eram chamados para ajudar e proteger. No entanto, os deuses nem sempre eram vistos como clementes, benevolentes, e os egípcios acreditavam que eles tinham que satisfazer os deuses com oferendas e orações. A estrutura do panteão mudava constantemente,
Porém, os sacerdotes não faziam questão alguma para organizar os diversos e às vezes constantes conflitos das histórias religiosas do Egito de forma mais coerente, fazendo muitos se perderem e outras ficarem confusas demais. Os deuses eram adorados em templos de culto administrados por sacerdotes em nome do faraó. No centro do templo estava a estátua de culto em um santuário. Porém, os templos não eram locais de culto público e só eram adentrados em dias festivos e de celebrações. Após o novo império, o papel do faraó como intermediário espiritual foi desvalorizado, à medida que os costumes religiosos mudaram para a adoração direta aos deuses. Os egípcios acreditavam na força vital, ou Ka, e o coração era considerado pelos egípcios a sede dos pensamentos e emoções do homem, e que depois da morte ele seria julgado pelo deus Osíris, deus dos mortos. Se fosse considerado leve o seu coração como uma pena, o falecido era recompensado com a eterna vida. Se não fossem considerados dignos de ter o coração mais pesado que de uma pena, o monstro Amites, o devorador, o comia seu coração, e o seu legado e o seu Ka eram apagados e esquecidos para sempre. Por isso que as formas de execução daquela época eram de formas mutilatórias, já que, segundo os egípcios, uma pessoa não poderia ter a vida eterna se ela estivesse mutilada. Por isso, os meios de execução eram sempre de mutilamento e esquartejamento, por exemplo, o que faria a pessoa ser rejeitada por Osíris no mundo dos mortos. Para a vida após a morte, os egípcios faziam a mumificação dos seus reis e dos seus nobres, que envolviam na remoção dos órgãos internos, o envolvimento do corpo em linho, e os enterravam em sarcófagos retangulares de pedra ou de madeira. As práticas de mumificação declinaram com os ptolomaicos gregos e na era romana. Os egípcios não deram grandes inovações na sua história. Desenvolveram sistemas matemáticos para medir áreas e volumes. Já construíam seus edifícios assim e precisaram desenvolver as suas práticas, já que não tinham experiências anteriores. Eles usavam frações e um sistema decimal rudimentar. Avanços na anatomia e cirurgias leves devido às práticas de modificação ocorreram. Eles criaram um calendário solar com 365 dias. Eles também criaram o papiro, o antecessor do papel, feito de planta de papiro, muito usado na África do Norte. Usados em documentos, livros sagrados, cartas e arquivos de Estado. Também havia as canetas de junco e tinta, que eram afiando o junco e usando tinta feita de carvão, ocre e outros minerais para usar nos seus documentos. Foram criados relógios de sol e de água, que eram usados para medir o tempo, usando sombra ou fluxo de água para isso. Também os egípcios participaram de várias criações em outros termos. Inventaram maquiagem usando cor, delineador negro nos olhos, também as pastas de dente e escovas primitivas, já que, como eu disse, eles eram muito higiênicos, feitas de sal, pimenta, menta e lasca de árvore triturada. Criaram os diques e sistemas de controle dos rios devido às cheias do Nilo, modelos rudimentares de fechaduras. Também inventaram o uso de tropas auxiliares no meio militar, o uso de mensageiros de guerra e espionagem. Construíram as cidades militares
usadas para forjar armas e bigas, além do treinamento. Eles também forneceram centros de treinamento militar, além de serem os primeiros jornalistas, usando seus movimentos para divulgar eventos importantes e o poder do faraó no mundo. Uma espécie de propaganda estatal do que o faraó era capaz, e o que o faraó usava bastante. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dele. Fiquem com Deus, curtam esse canal, inscrevam-se nele e até a próxima. Fiquem com Deus.